Oi. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Eu nunca usei esse tipo de microfone, então se der alguma falha, vocês me avisam, tá? Por favor. Tudo bom? Eu vim aqui fazer uma palestra sobre as fases da vida geração Y, mas antes eu queria conhecer um pouco vocês, assim, pelo menos tentar ver vocês que eu não estou vendo direito. Quem aqui é da UFSCar? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma noção. Legal. E quem aqui é da USP? Bacana. Que cursos a gente tem aqui, só para ter uma noção, assim, tipo engenharia? Levanta a mão. Engenharia, legal. Tem muita engenharia, né? Legal. Quem tem aqui gestão, administração, negócios, isso aí? Putz, essa palestra não serve para vocês, então não vai dar nada. Quem aqui é só outras áreas? Comunicação? Psicologia? Humanas, no geral? Biológicas? Legal, só tem engenheiro, então a gente vai se dar bem. Uma pequena correção, eu sou engenheiro da Federal do Espírito Santo. Alguém sabe onde é que é o Espírito Santo? Quase ninguém sabe onde é que é o Espírito Santo. Quando eu falo, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Ah, na Bahia, não. O Espírito Santo é um estado, que é a praia de Minas Gerais. É só pegar essa referência que vocês nunca vão errar. Tem gente que faz assim, né? Muito obrigado. Beleza. Esse tema sobre fases da vida é um tema que eu quis trazer para o TED Talk, assim, para poder não só inspirar, mas trazer um pouco de consciência para vocês. Fase da vida, acho que a referência mais antiga à fase da vida vem de um ditado, um provérbio chinês que fala bem assim, ó. Você tem 20 anos para crescer, 20 anos para lutar e 20 anos para tornar-se sábio. Alguma coisa assim. Você tem outras referências à fase da vida também? Alguém já ouviu falar assim, eu estou no verão da vida, na primavera da vida? Faz uma referência à estação do ano e à fase da vida? Também já tem alguma coisa assim. Ou quando a gente tem aquele sentimento, poxa, os jovens têm que aprender com os mais velhos têm que olhar para os jovens. Isso também dá um ar de fase da vida. E o que eu vou trazer aqui é uma divisão em fases da vida, que divide as fases da vida de 7 em 7 anos. E aí eu vou pegar um apanhado de alguns eventos históricos que aconteceram na nossa fase da vida, né? Eu sou geração Y também, tenho 28 anos, e vou usar também um pouco da minha biografia para contar. Quando eu divido de 7 em 7 anos, não é uma parada fechada. Eu não quero que ninguém aqui se sinta, nossa, mas nessa fase eu não passei por isso. Não, não é por aí. É meio que um período que, em geral, acontece. Se não aconteceu naquele período, pode ser até algum distúrbio sim, mas, em geral, vai rolar ali. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. A primeira fase da vida, e eu sempre vou começar, pelo menos as 3 primeiras, com uma frase sobre o mundo. Então, se eu souber usar isso aqui... Eu acho que eu não sei usar. Peraí. Ou não? É para frente? Tem que apertar para algum lugar? Putz. Teste. Ajuda. Tem que ligar. Tá ligado? Produção? Pode me ajudar rapidinho? Só passar. São só 4 slides. E é por isso que eu não gosto de PowerPoint, mas eu tive que fazer um PowerPoint. Quando a primeira imagem aparecer, e ela foi uma imagem até que surgiu no videozinho, assim, passando, uma galera com as marretas assim, quebrando. Pá, pá. Vocês sabem que referência essa imagem? Essas pessoas quebrando alguma coisa? Não? Muro de Berlim, né? O mundo é bom. Do 0 aos 7 anos, que aí, por exemplo, eu nasci em 83, né? Então, de 0 a 7 foi de 83 a 90. Do 0 a 7 anos, você tem um grupo de pessoas que é muito importante, que forma muito do seu senso moral, que é a sua família. Então, assim, a sua maior interação com o mundo do 0 aos 7 anos é a família. E essa parada do mundo é bom tem a ver com o seguinte, criança ou bebezinho, ele não tem muita noção do perigo do mundo, então ele faz bem assim, olha, isso brilha, é quente, é gostoso, e queima porque é fogo. Ele não sabe que fogo queima até ele se queimar e falar, eu não devo botar a mão no fogo. Então, essa é a visão, a ótica do 0 aos 7 anos que geralmente você tem. O mundo é bom, é um lugar legal, um lugar tranquilo, não tem perigo e tal. E eu trouxe a imagem do Muro de Berlim, ou pelo menos dele sendo ultrapassado, ou alguma coisa assim, porque nessa época, quando a gente tinha de 0 a 7 anos, mais ou menos ali, 89, 90, que a geração Y pega algumas pessoas que nasceram nessa época também, o mundo estava passando por uma transformação muito grande. E o que será que isso influenciou na gente? Por exemplo, de repente, o mundo tinha uma polaridade absurda. Berlim, uma cidade, uma capital europeia, era dividida em duas. Alguém aqui já foi a Berlim, já teve o impacto de passar, nossa, do lado daqui era Berlim Ocidental, do lado de lá era Berlim Oriental. Então,
o mundo era dividido em dois e, de repente, ele se torna, meio que se integra. E, no caso, a União Soviética começa a se desintegrar. E, assim, no geral, isso traz uma certa perspectiva, não só de união, mas de solução, de uma certa tranquilidade. Puxa, existe futuro. Talvez um holocausto nuclear que podia existir naquela época por causa dessa divisão sumiu, esvaneceu um pouco do mapa. E foi justamente na época que a maioria das pessoas da geração Y tinha de 0 a 7 anos. É claro que eu, por exemplo, não lembro do Muro de Berlim caindo, não tenho nenhuma referência na minha memória. Mas isso, de alguma forma, transformou e apoiou a visão de quem estava cuidando dessa geração nessa época. E eu não vou me prender muito de 0 a 7, porque eu não me lembro de muita coisa. Mas aí eu começo a entrar numa outra fase, que depois que você passa do 0 ao 7, você muda de 7 a 14 para uma outra visão de mundo. Que é a seguinte, aí a produção pode me ajudar? O mundo é belo. Tá funcionando? Obrigado. O mundo é belo. É até emocionante, né? Ver um Nintendo e falar que o mundo é belo, né? Para quem teve um Nintendo sabe que ele é lindo. Mas o que é o mundo é belo dos 7 ao 14 anos? Tem a ver com o seguinte. Você vê o mundo de uma forma poética. Então, assim, geralmente nessa fase da vida, quadrinho, desenho animado, uma coisa que você olha para aquilo, você pega isso aqui e fala, é um avião. E voa, uma mesa e 3 carrinhos, você faz uma corrida. Essa é a ótica, mais ou menos, ali dos 7 ou 14 anos. E eu trouxe o Nintendo aqui, porque é o seguinte, o que mudou muito, aí sim, bastante, começou a se alterar. De 7 a 14 anos, por exemplo, para mim, foi de 90 a 97. A tecnologia começou a ficar uma coisa gritante. Porque até então, o videogame é muito mais antigo do que quando eu tinha 7 a 14 anos. Mas o videogame massivo, que eu tinha um videogame, foi mais ou menos nessa época. Então, assim, a grande maioria das pessoas aqui pode ter, ou, claro, como só tem engenheiro, todo mundo teve um videogame se bobear, né? Ou era Nintendo ou era Mega Drive, mas você começou a ter uma relação com a tecnologia que, por exemplo, a geração anterior não teve. Então, é muito comum, eu vi até num blog outro dia alguma coisa assim, o que é a geração Y? A geração Y é a consultora tecnológica da casa. Aí eles brincam que tem pais que não assistem DVD se o filho não estiver em casa, porque só ele sabe ligar. Na real, só ele sabe qual controle liga o DVD. Eu achei mal mágico isso. Outro dia chegou um controle lá em casa que tinha a opção TV ou a marca lá. Eu falei, nossa, que legal. Para ajudar os pais, né? Porque os filhos precisavam daquilo. Então, assim, a tecnologia começou a se inserir muito no seu meio. Então, por exemplo, se você pega eu que nasci em 80, eu ainda brinquei um pouco na rua. A galera que nasceu em 90 já começou a brincar muito mais no videogame. Isso vai ficando mais gritante com o advento da internet. Mas, assim, eu trouxe o videogame também porque uma perspectiva que mudou um pouco foi o seguinte. Dos 7 aos 14 anos, você muda, você é tirado de um ambiente da família, que é um ambiente mais caloroso, e é posto num ambiente que, para alguns, quem já sofreu bullying sabe o que é bem diferente, que é a escola. Acabou aquela referência, aquele calor maternal. Agora é o seguinte, você tem amiguinhos. Mas, claro, não chega a ser os amigos da vida, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a escola vira o seu ambiente de referência. E dentro da escola, você geralmente tem uma autoridade amada. Aquele professor que é uma referência maior e tal. E tipo assim, aí o que eu quis trazer com a tecnologia, que eu percebi que foi uma mudança na geração disso muito grande, é que essa autoridade amada começou a se tornar uma autoridade amada virtual. E é uma coisa meio louca, eu vou pegar da minha biografia, claro, né? Por favor, não façam bullying. Eu lia revistinha. Eu lia muitos X-Men, né? Uma história em quadrinhos que algumas pessoas conhecem porque virou filme. Então, quer dizer, o professor Xavier, para mim, era minha autoridade amada. Ele falava um monte de coisa que eu achava, nossa, que legal, eu adoro o professor Xavier. Sabe isso? Então, tipo assim, personagens de videogame, ídolos que antes não tinham esse teor. Sério, quem é que acha o Capitão Planeta legal? Tipo, a gente assistia Capitão Planeta e ficava, nossa, que legal, pela união de seus poderes. Então você começou a ter uma geração de pessoas que teve uma autoridade amada virtual. E essa foi a primeira geração de pessoas que teve essa autoridade amada virtual. E a coisa foi progredindo tão sinistramente que, de repente, o mundo é verdade. Olha, forte isso, né? Bota o logo da Google aqui, o mundo é verdade. E tipo assim, o que muda dos 7 ao 14, né? Dos 14 para os 21, que é a próxima fase da vida aí de 7 em 7 anos. Eu era lá e tal, o mundo é belo, via tudo com aquela ótica linda, e de repente, o mundo é verdade, preto no branco.
Não concordo, concordo. Antipatia e simpatia, muito forte. E aí eu pego o Google não só pelo Google, mas pela internet em si, vou chegar lá. Mas como é que é dos 14 aos 21? Primeiro, você começa a criar o seu senso crítico. E aí, quais são o primeiro conjunto de valores que você vai criticar? O dos seus pais, óbvio, que é o primeiro que você teve na vida, assim, falou, você começa a querer botar assim, você está errado, eu estou certo. E aí, pegando a galera mais velha, quem tem filho adolescente sabe que a pior coisa é, isso é proibido. Parece que ele olha e fala, nossa, isso é mais legal agora que é proibido. Mas assim, dos 14 aos 21, você tem essa pegada do mundo é verdade, é muito por causa de, é o que eu quero acreditar, você está construindo seu senso crítico. Então você se bota numa situação de que, isso é certo, isso é errado. E aí, claro, né, se você pegar o desenvolvimento biológico, você vai crescendo, 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 até culminar com, nos 14 aos 21, o desenvolvimento do sistema metabólico motor. Então é aquela época que o adolescente tem os braços grandes, sabe, e as pernas maiores ainda, então ele tropeça em tudo, ele quebra tudo. Opa, por exemplo. Então, tipo assim, e ele está começando a construir mais a relação. Aí, da escola, vem as tribos. Geralmente é nessa fase da vida que você praticou uma arte marcial, no meu caso, você tinha um clubinho da escola de alguma coisa, escolinha de alguma coisa, você se envolvia com aquele grupo de amigos que ali você estava em casa, e não era dentro de casa, geralmente, era fora. E por que eu trouxe a internet? A internet começou a bagunçar a parada porque é o seguinte, até então, essa coisa era muito geográfica. Então, por exemplo, eu ainda peguei, de certa forma, aquela história de a rua, né, que era de paralelepípedo, mas você tinha a galera da rua. E a internet veio e trouxe assim, você não precisa ter você não está limitado fisicamente a alguma coisa. A nossa geração começou a ser a geração mais Android do mundo. E o que quer dizer Android? Quer dizer o seguinte, para eu falar com vocês, se eu tivesse esse microfone, só para fazer um teste, eu tenho que gritar. Aí eu uso um aparato tecnológico, que parou de funcionar. E agora? Tá, beleza. Tem que usar um aparato tecnológico que amplifica a minha voz. Então, o que é esse aparato tecnológico que é a internet? Eu quero falar com um amigo que é de outro estado. Agora, right on time. Eu entro no ICQ. Eu tenho vários amigos de outros lugares. Eu comecei a ter amigos e tribos. Isso aqui é antigo, né? Então, eu começo a ter amigos e tribos que eram inviáveis fisicamente no passado. E pra gente, isso é... Como não, cara? Eu tenho 300 amigos no MSN. Tem até um ditado de um cara árabe, um ditado, uma situação que ele vira para a filha assim, filha, eu não te entendo. Você tem 500 amigos, como isso é possível? Aí ele vira e fala, eu tenho no máximo 10 da minha vida inteira. Ela vira e fala, nossa pai, há quanto tempo você não vê seus amigos? Uns 15 anos. Eu vejo os meus todo dia. Uou, como assim? Olha que mudança. De repente você tem amigos e influências de todo lugar. E aí, saindo dessa fase dos 14 aos 21, você começa a entrar na fase dos 21 aos 28. Que aí, como eu disse, né, não tem uma pegada de como ver o mundo. Agora muda o arquétipo, que é o arquétipo do seguinte. Você tem muita energia, é o centauro. O que é o centauro? Uma figura mitológica que a parte de baixo é cavalo e a parte de cima é razão, é cabeça. Né? Aí a parte de cima fala, eu quero ir para lá. Aí a emoção, que é o centauro, o cavalo, faz assim, não, mas eu quero ir para lá. E ela te puxa. A palavra é impulsividade. Quem está entre os 21 e os 28, que já fez uma ação impulsiva, levanta a mão. Que faz ação impulsiva o tempo todo. Acontece, é normal. Geralmente você é trainee na empresa, né? Aí, por exemplo, você entra numa empresa, você é trainee, você fala, eu vou fazer esse projeto. Mas você vai matar 10 pessoas, não interessa, eu vou fazer esse projeto. Eu quero fazer esse projeto. Aí ele vai atropelando todo mundo, olha os cadáveres e fala, matei uns 10. Estou exagerando, é claro. Mas olha a mudança da evolução da tecnologia, que trouxe uma palavra chamada rede social. Agora, meus amigos, é o seguinte, essa galera impulsiva, que tem muita energia para fazer coisas, elas fazem em rede e, assim, mobilizando sinistramente as pessoas. Então, alguém já ouviu falar, por exemplo, no movimento Occupy, sei lá, não sei como... Primavera Árabe, alguém já ouviu falar alguma coisa assim? Tal? Tipo assim, hoje a gente está falando de crowdsourcing, crowdfunding, crowd everything, sabe? Você usa a rede social como uma alavanca para viabilizar os seus projetos. E quem sabe atropelar menos pessoas, mas isso é um sonho apenas. E esse é o meio onde a gente está inserido, assim. Foi
o que foi construído nas nossas gerações e que está tornando a gente muito diferente. Mas aí que está um pulo que é perceber, e o que vai ser da geração que já nasceu take for granted, já tem isso. Ela pega o iPad e faz assim, ó, que legal. Enquanto a gente ainda tinha, o iPad, tô aprendendo, e tudo mais. Beleza? É só uma pequena provocação assim, porque a rede social é o que a gente está encarando hoje. E o que provavelmente vai sofrer uma mudança e uma forma de encarar, que é a próxima geração que vai ensinar a gente. Então, para ficar com esse pensamento aí. Beleza? Muito obrigado.